se dedicar profundamente à natureza É mais da cansativo que um plantão de feminina. 24 horas. Mas é mais gratificante também. Tá bom? Um abraço. Até mais. Abraço, obrigado. Então, a gente vai ver agora, principalmente, algumas partes histológicas, né, algumas considerações do que a gente viu do colo uterino, de lesões vulvares, lesões vaginais, tá? Vai dar uma passeada nesse universo aí do trato genital feminino, né? Como eu sempre disse para vocês, a gente prioriza aquilo que é mais comum, aquilo que é mais habitual, aquilo que vocês vão ver na diária de vocês, cita, né, aquelas coisas mais incomuns, né, para vocês não passarem uma vergonha de um dia estar no ambulatório de ginecologia, de obstetrícia, e aí citar uma lesão X, uma lesão Y, e vocês não saberem nem, nunca terem ouvido falar. Mas aqui a gente vai abordar o mais importante, o mais habitual, né, que vocês vão me dedicar e também, como a própria faculdade, né, os objetivos do curso falam, a parte geral, né, a parte mais voltada para o clínico geral, né, para o que vocês vão ver habitualmente. Eu costumo colocar alguns casos clínicos que a gente vai analisar rapidamente e no final da aula a gente vai tentar chegar a esse diagnóstico, né? Paciente, obviamente, sexo feminino, porque é uma paciente, o objetivo do nosso estudo é o trato genital feminino, né? Não teria como ser um homem. Idade de 30 anos, dado doença pré-existente que é diabética, e aí apresenta um tumor na vulva com as seguintes características. O objetivo inicial, né, dessa nossa aula vai ser estudar a vulva, vagina e o colo uterino na parte da histopatologia. Como características essa lesão tem? Que ela é móvel. Quando a gente fala numa lesão móvel, a gente subentende, né, lá da patologia geral, que essa lesão ela não está ligada, não está aderida, não está infiltrando planos profundos, né? Na palpação, a gente tem características que essa lesão se apresenta como uma forma arredondada e do tamanho, pelo que a gente pode palpar, com aproximadamente 3 centímetros, né? Ocasionalmente, pode se apresentar com dor e a lesão não tem reflexo na epiderme, né? Desculpa, no revestimento epitelial, e não tem ulceração. Então, você tem a projeção do nódulo, porém sem lesão aparente no epitélio superficial, né? Uma imagem clínica da lesão seria essa imagem aqui. Você tem um nódulo, o nódulo é arredondado. Se você faz a palpação, você tem a medida mais ou menos de 3 centímetros, e ele é móvel, né? Você consegue mobilizar ele facilmente, ele não tem aderência aos planos profundos. Alguém já arriscaria um palpite, ou pelo menos com essas características que a gente deu, pensar se seria uma lesão benigna, uma lesão maligna e por quê? Professor, Eu acho benigno. Benigna. eu também partilho do mesmo pensamento. Porque se ele não está aderido aos planos, né, ele não tem essa característica de infiltração. São duas características que são citadas no enunciado, né? A questão de ser móvel, né? A gente viu lá na patologia geral que as lesões infiltrativas, elas têm tendência a aderir a planos profundos, né? Muitas vezes você tem retração dos tecidos circunvizinhos, você tem retração da área onde está localizada a lesão, além daquela desmoplasia no estroma, né, das lesões malignas, que liberam substâncias que vão endurecer, né, a região circunjacente e a própria lesão, né, tornando ela pétrea, muitas vezes, o elástico firme, como a gente descreve na macroscopia. Então, as características, né, aparentemente, são de uma lesão benigna, né?
Foi realizado um procedimento cirúrgico, lembrando, né, a gente pode fazer uma incisão ou uma excisão da lesão. Quando possível e quando as características são benignas, a opção inicial, ou seja, se a lesão é bem delimitada e se você tem maiores características de uma lesão benigna, sempre que possível, a depender da localização, é mais interessante que se faça a retirada logo no primeiro tempo da lesão completa, né, de preferência com margem de segurança para afastar o comprometimento de margens. Então, o procedimento que foi realizado foi uma exéresis, né, uma biópsia excisional, visando tirar toda essa lesão. Como descrição, na macroscopia, aí já é uma atribuição do patologista, né, a peça cirúrgica chega para a gente, fixada em formalina 10%, e aí a gente tem uma elipse de pele branca, né, que é justamente o fuso de pele que foi incisada para que você acessasse o subcutâneo para poder tirar aquela lesão nodular, né? Isso aí vocês vão ver bem em cirurgia, né? Noções de cirurgia. A medição dessa pele era de 2 centímetros por 1,5 centímetros, a superfície sem lesões aparentes, e ali na região do subcutâneo, né, abaixo da superfície, você encontra uma lesão circular, uma lesão bem delimitada, um aspecto nodular, formando um nódulo elástico que mede 3,2 centímetros. E aos cortes, a superfície de corte é acinzentada com áreas acastanhadas. Isso é uma descrição macroscópica que vocês vão ver em todos os laudos anatomopatológicos. Quando a gente faz a peça cirúrgica, né, o corte histológico, então aqui você tem a superfície, né, da pele, e aqui você tem uma lesão, né, que ela tem as margens expansivas, como a gente falou, ela é móvel, né? Então a lesão, apesar de ser multifocal, em algumas áreas aqui, ela é expansiva, ela empurra a região do parênquima subjacente. As lesões infiltrativas, né, quando ela tem margens infiltrativas, você não consegue destacar onde ela termina, como a gente consegue aqui fazer praticamente uma delineação das margens das bordas dessa lesão. Então, a lesão com aspecto expansivo. Vocês vão ver também que raras lesões malignas de pele têm um aspecto mais expansivo. E justamente por causa disso, ela virtualmente não dá metástase. É uma lesão de pele, que vocês vão ver depois, quando a gente falar em pele, que é o carcinoma basicelular, presente em muitos pacientes brancos e de idade avançada, né, principalmente aqueles que são expostos ao sol, né, durante a vida toda. E aí formam também lesões expansivas, que geralmente praticamente inexiste a possibilidade de morte por essa lesão, apesar de ser uma lesão maligna. Então, quando você vê características expansivas em relação ao parênquima adjacente, a gente leva logo a pensar que é uma lesão com características benignas. O aspecto histológico da lesão, ela forma esse emaranhado, né, de epitélio glandular, formando essas fendas, essas criptas. E uma das características principais dessa distribuição aqui em 2 camadas, e ela tem a presença de decapitação, ou seja, a perda, junto com sua secreção, dessa superfície apical das células glandulares. Uma coisa que estranha, né, pode estranhar aqueles que já estão mais habituados a tudo que a gente falou aqui, é que são lesões hipercromáticas, né? Quando a gente pensa em lesões hipercromáticas, essas lesões que coram muito bem com a hematoxilina, né? Porque tem núcleos bem corados com a hematoxilina, a gente pode falsamente
ter a impressão de que que compreende uma lesão maligna. Naquela primeira lesão, no final, no decorrer da aula, a gente vai ter a capacidade de responder que tipo de lesão é aquela. Segundo caso, uma paciente do sexo feminino, idade de 55 anos, tem fatores de risco para doenças sexualmente transmissíveis, né, ausentes, e apresenta uma lesão hipocrômica em vulva, ou seja, uma lesão que tem a coloração menor, né, mais clara do que o epitélio, né, circunjacente. Pela localização da lesão ou pelo tamanho da lesão, nesse caso foi realizada uma biópsia incisional, que significa que a gente não retirou a lesão toda, a gente tirou um fragmento dessa lesão maior. Quando a gente faz uma lesão incisional, principalmente de uma superfície epitelial, pele ou mucosas, o ideal é que sempre a gente faça essa incisão nas margens da lesão e retirando parte da lesão, da área comprometida com a lesão e parte do tecido normal, se possível. Por quê? Porque é mais interessante a gente acompanhar o tecido normal e ver essa transição para o epitélio lesionado. Então, sempre é uma boa referência você ter no seu fragmento o epitélio que aparenta normalidade. Como descrição macroscópica, a gente tem uma elipse. A elipse é uma forma de fuso, né? Para quem não está habituado com o termo, é mais ou menos isso daqui, né? Um fuso de pele, que é a maioria do que os cirurgiões e dermatologistas fazem, porque fica mais fácil depois de quando você faz a lesão de coaptar as margens sem deixar linhas de tensão, né? Diminuindo a tensão entre os bordos, que evita justamente a presença de uma cicatriz, né, mais, digamos, aquém do desejado, uma cicatriz mais evidente. Então, a gente tem as linhas de tensão da pele, que aí você tem, quando você faz uma incisão de qualquer natureza, você sempre deve obedecer essas linhas de tensão para que você evite tração nos pontos, né, dos bordos, e a gente tenha a cicatriz com um aspecto mais favorável, né, um aspecto menos, digamos assim, desagradável, né, do ponto de vista estético. Portanto, aí o pessoal da dermato, portanto, aí o pessoal da cirurgia, o pessoal principalmente da cirurgia plástica. E quando a gente tem uma lesão muito grande, Matheus, o que é que a gente faz? Você tem uma lesão muito grande de pele, uma lesão aí, uma suspeita de um melanoma, por exemplo, um câncer agressivo da pele, que você tem ali uma lesão de 3 por 3 centímetros num braço, numa região dorsal, numa região exposta. Qual é o artifício que a gente pode usar para diminuir essa tração? Professor, não tenho a mínima ideia, mas o senhor fala, tipo, a gente vai extrair, né, o tecido, certo? Uhum. E o artifício que seria utilizado para fazer essa junção, seria isso a pergunta? Eu tiro aqui uma parte grande aqui do meu antebraço, 4 centímetros por 4, é uma lesão grande, seja de uma queimadura, uma cicatriz de queimadura, Seria um enxerto? seja câncer. E aí, quando eu tento fechar aqui, ele fica muito tracionado, podendo, inclusive, dar uma síndrome compartimental, né? Comprimir nervos e vasos, de forma que eu fique com a circulação do braço prejudicado. O que é que a gente faz aí nesses casos? Seria um enxerto? Eu tiraria tecido de outro local e enxertaria. Existe a possibilidade de enxerto quando você não tem de onde tirar um tecido para substituir. Geralmente a gente chama rotação de retalho. Por incrível que pareça, é uma coisa geométrica,
você consegue fazer incisão nas regiões circunvizinhas e fazer com que elas rodem, completem aquela área e diminua a tração que está exercida naquele local. Como eu acompanhei durante toda a minha faculdade de cirurgia plástica, então essa questão de rotação de retalho é uma coisa super interessante. Se vocês tiverem curiosidade, depois vocês olham em sites ou até mesmo no YouTube, e vocês vão ver como a gente consegue, através da rotação de retalhos, ou seja, a região circunvizinha, você faz cortes que você pode substituir aquela região onde você não, onde você retirou um material muito grande. Então, tem diversos tipos de retalho, inclusive a chamada esqueci o nome, zetaplastia, que são incisões simples que você faz na margem, você roda e você perde você ganha material, você perde essa tração que você tinha naquele local. Depois, na sala de aula, a gente pode dar um rabisco lá para vocês verem melhor. Inclusive, se vocês tiverem parente aí com bolota, aí, com pereba, aí, com ferida aí para a gente tirar, depois marca aí para a gente tirar, vocês acompanharem a gente aí, a gente mostra como é que faz essas rotações de retalho aí para perder a tração. Eu tinha visto Ouvindo, Eric? Bora fazer a tua, tá? Eu tinha visto numa cirurgia de mão que o cirurgião ele faz a diérese em forma de cruzada, como se fosse em zigue-zague, né, para evitar essa tração. Eu não sei se seria nessa ideia que o senhor está falando, né, não é na síntese, não é no ponto, não. O ponto cruzado, você pode fazer para melhorar No caso da diérese mesmo, faz o corte, só que é em zigue-zague. Aí fica tipo... Para fazer tipo... Assim, ó. Não consegui explicar direito, mas mais ou menos assim a ideia. Entendi. Pode-se fazer também, mas depende muito da região. Quando você tira uma área muito circular, você pode fazer 2 cones assim, só na epiderme, jogar esses 2 cones para o meio da lesão e depois você fazer onde ficou as áreas circunjacentes, uma linhazinha mais tênue, né? Depois na sala de aula, a gente vai dar uma pincelada aí com o quadro lá para mostrar para vocês como é que funciona isso aí direitinho. Então, foi retirada uma elipse de pele parda, né, de 3 por 1,5 centímetros. A superfície dessa pele, ela é enrugada, né? Ora brancacenta, ora pardacenta. Brancacenta, a área da lesão hipocrômica. Pardacenta, a área normal da superfície da pele. E você não encontra lesões aparentes, a não ser hipocromia, obviamente, você não encontra lesão aparente na superfície. Ou seja, uma úlcera, uma lesão elevada, uma alteração na superfície do epitélio. Quando a gente vai fazer o corte histológico, isso é material nosso, tá? A gente encontra aqui uma epiderme que sofre um adelgaçamento, né? Normalmente você tem aqui as cristas papilares proeminentes. Nessa área aqui a gente vê um aspecto mais quase que atrófico, né? Com perda dessas cristas papilares. O que a gente pode observar mais aí? Quem é que sugere para a gente aí alguma alteração? Tem um acúmulo de células ali na região medial, né, do corte de tração ali horizontal, bem aí. Você consegue identificar aqui que células são essas? Professor, seriam... Isso, eu acho que vai... O senhor aumentou? Células pequenas, redondas, quase sem citoplasma, só o núcleo presente praticamente. Seriam leucócitos? Leucócitos, né? Só que são linfócitos, né? O leucócito abrange todas as células inflamatórias, né? Mas aí, nesse caso, são linfócitos, né? São células da resposta inflamatória mononuclear.
ou seja, células que favorecem uma resposta inflamatória crônica, né? Então, o que a gente identifica aqui, a gente identifica essa banda, né? Essa linha de células inflamatórias crônicas, e tem outra característica aí que dá para vocês me falarem aí com uma certa facilidade. Essa eu vou dizer para vocês, a gente tem uma banda fibrótica aqui. Se vocês conseguirem observar, entre aqui a superfície, né, o revestimento epidérmico, e essa área aqui representada com a coloração eosinofílica normal, a gente tem uma área mais clara, uma banda fibrótica em faixa, né, que fica abaixo da epiderme. Isso seria a terceira característica bem favorável a esse tipo de lesão. Aqui a gente tem uma paraqueratose descamativa, né? Você observa que você tem uma perda, né, de bandas de células da superfície apical, né, das escamas córneas. E se você aumentar aqui, você vê que essas escamas córneas têm núcleos, que é a chamada paraqueratose, né? Elas não eram para ter esses núcleos. Essa seria a segunda lesão que a gente observou, né? Identificação a pacientes iniciais, RSV, idade 18 anos, e a gente realizou uma biópsia do colo uterino, da cervix uterina. Na citologia oncótica, né, CO, com a lesão de alto grau, né, HSIL, né, Heights, Camus, intraepitelial lesão, e metaplasia escamosa jovem. Então, a gente tem aqui uma paciente jovem, 18 anos, que no Papa Nicolau, né, no exame de citologia oncótica, houve uma impressão diagnóstica de uma lesão de alto grau. O material recebido para exame anatopatológico foi um fragmento elástico, brancacento, medindo 0,3 por 0,3, relativamente pequeno em relação aos que a gente viu, os outros, né? Porque é uma biópsia incisional, direcionada, geralmente guiado pela colposcopia, né? Aquele aparelho que a gente consegue melhorar a nossa visão do colo uterino. E no corte, né? A gente, apesar de pequeno, a gente cortou esse material e representou ele como dois fragmentos para exame de estudo patológico. Também material nosso, a amostrazinha está de cabeça para baixo, tá? Aqui a superfície do epitélio. A gente vê aqui o epitélio escamoso e abaixo aqui a gente encontra o estroma, né? Como a gente falou para vocês, a gente tem uma banda aqui onde geralmente a gente não tem vasos, né, presentes, e mais, ou só tem microvasos, né, microvasculatura, e mais abaixo, né, depois de 6 milímetros a 7 milímetros, a gente começa a observar aqui os vasos geralmente mais calibrosos, né, os vasos mais importantes. Num aumento maior, a gente vê esse aspecto aqui do corte histológico. A gente observa aqui esse pouco, né, de células que se desgarram aqui da base da lesão. E outro corte histológico, né, que visão normal, né, com a superfície epitelial para cá. A gente observa aqui esse aspecto, muitas vezes, que você tem fendas intraepiteliais, às vezes é por causa de atrito, né? Às vezes é por causa de alguma doença que pode dar formação bolhosa, às vezes, e às vezes é por causa do material que pode ser mal acondicionado, mal fixado e mal processado. Professor, nesse caso aí, que, tipo, assim, nas imagens do livro, as lesões de alto grau são representadas bem, assim, bem hipercrômicas e também
passando muito fácil dos 2/3, né? Aí eu não consegui, tipo, diferenciar muito bem essa elevação dos 2/3 da região basal e essa hipercromicidade. Mas a gente ainda vai discutir. A lesão de alto grau, ela foi sugerida na citologia oncótica. Cabe a gente aqui na histologia confirmar ou afastar a lesão de alto grau, tá? Aqui a gente tem uma mitose, aparentemente uma mitose típica, né? Com a formação dos 2 fusos celulares, né? Que essas vão se multiplicar. Então, aqui a gente termina esse nosso segundo caso. Terceiro caso, desculpa. No quarto caso, paciente VSS, idade de 40 anos. Dessa vez foi realizado uma conização, né, do colo uterino, porque a informação clínica que a gente tinha era do ANIC3, né, de uma lesão endotelial cervical de alto grau. Então, o que a gente falou foi feita a citologia, já foi feita uma biópsia de fragmento, e essa biópsia de fragmento já trouxe para a gente uma lesão de alto grau. O cone, como a gente ilustrou em outras situações, ele contempla a ectocervice, né, naquela superfície, e ele contempla, formando um cone, né, uma base para baixo, contempla a vesícula com o ápice voltado para baixo, pensando assim anatomicamente, e ali no centro a gente tem um canal endocervical, e aí ele faz a retirada, a tentativa de você conseguir retirar justamente na totalidade a junção escamo-colunar. É aquela que geralmente coincide com o orifício cervical externo. Dessa forma, o que a gente quer é fazer a retirada total da lesão com margem de segurança. Você vai ter tanto margem endocervical como a margem ectocervical, nessa figura do cone, né? E você retira todo o cone, ou seja, você retira toda a circunferência dessa região do colo e você obrigatoriamente tem que dividir assim, olhando de cima, você tem que dividir como se você estivesse fatiando uma pizza e representar toda a região da junção escamo-colunar. Qual é o objetivo disso? É que a gente observe todos os cortes e a gente consiga achar a lesão que está mais evoluída, a lesão mais grave. Você pode achar áreas onde você tenha só efeito citopático viral, você pode achar áreas onde você tenha só uma lesão intermediária, um NIC2 ou um NIC3, né? E você pode achar áreas onde você tenha invasão. E nessas áreas de invasão, você pode ter a microinvasão, você pode ter a invasão franca e você pode ter também a trombos neoplásicos dentro de vasos. Então, o objetivo é a gente achar e descrever no laudo a lesão mais avançada. Por isso que é necessário que se faça toda a inclusão. Uma curiosidade e também uma informação útil, vocês provavelmente vão ver lá quando rodarem ginecologia, tanto na graduação quanto no internato, tanto na grade curricular, né, quanto também na prática no internato, que esse cone ele tem que ser retirado com bisturi frio, chamado também CAF, que é a conização a frio. Por quê? A gente viu, quando a gente falou em técnicas de patologia, que quando você deseja estudar as margens de segurança, você não pode usar o eletrocautério. Por quê? Porque a cauterização, né, quando você queima a margem, ela pode dar artefato de ação térmica. E aí você pode prejudicar o estudo de suas margens cirúrgicas. Ainda falando em técnica cirúrgica, essa superfície cruenta, que a gente chama, que é a superfície que o cirurgião fez a incisão nesse local,
ele deve ser pintado lá com tinta nanquim. Então, quando vocês observarem aqui nos cortes histológicos, vocês vão ver que algumas regiões ela tem uma linha preta, que é justamente a tinta nanquim, que está pintando as margens que foram feitas pelo ginecologista. Se a lesão toca essa margem, a gente pode falar que essa lesão tem comprometimento de imagem. De novo, imagem de cabeça para baixo. E a gente observa aqui o epitélio, né, a superfície basal. Consegue observar aqui uma mitose, o início, né, da formação do fuso mitótico. Patologista chama de imagem carrapicho, né? Parece o núcleo se preparando para explodir. E aí, como a gente havia falado, as células basais que são responsáveis por manter esse epitélio, eles geralmente guardam divisões aqui até a segunda camada de células, raramente até a terceira camada. Aqui uma ilustração maior. E você observa que, às vezes, essas alterações elas podem ser bem sutis, como essa daqui. Nós temos linfócitos intraepiteliais, né? Presença de alguns linfócitos intraepiteliais, chamados teleolinfócitos. Aqui, como eu falei para vocês, é a margem ectocervical, que está pintada aqui em nanquim. Então, se a lesão toca essa margem aqui, a gente vai descrever no nosso laudo que a margem ectocervical está comprometida. E aí esse cirurgião ele vai precisar fazer uma ampliação de imagens cirúrgicas. Mais uma imagem, né? Aqui a gente identifica um ninho de células, né, que se destaca do restante do epitélio. Aqui a gente identifica uma área cística. Eu já adianto para vocês, é o chamado cistos de Naboth, que é quando a gente tem uma glândula, né, uma glândula cervical, e aqui acima ela sofre uma metaplasia escamosa, e essa metaplasia escamosa ela fecha esse orifício de drenagem dessa secreção dessa glândula cervical. Então ela começa a dilatar e forma cistos preenchidos com material pastoso translúcido, que são chamados cistos de Naboth. A gente descreve no laudo, mas não tem muita importância não. Aqui mais uma imagem, né, desse parte desse epitélio escamoso que se destacou do restante do revestimento. Aqui a gente observa mais outro corte histológico. Existe uma característica importante aqui, que você vê que a maturação desse epitélio ele não é tão bem evidente como a gente viu nas nossos cortes daquela aula anterior, e as células, a aula anterior da histologia do colo uterino, e as células de revestimento aqui, elas, apesar de serem escamas córneas, elas ainda apresentam núcleos, configurando assim a chamada paraqueratose. Quando a gente faz um aumento, a gente observa que existe uma célulazinha aqui nessa região que está em processo de mitose. Para vocês, com o olho menos treinado, fica um pouco difícil, mas a gente observa que ela está com algumas áreas da cromatina dela se condensando, né, tendendo a formar aquele fuso da mitose, né? Aqui, na outra análise, a gente tem mais uma mitose aqui presente. Dessa vez aqui, se a gente fazer uma divisão, a gente vai ter mais ou menos no terço médio. Ampliando aqui a imagem, a gente observa o que a gente fala em imagem de carrapicho, né? Como se fosse um núcleo querendo explodir.
Então, nosso objetivo de hoje é estudar vulva, vagina e o colo uterino. Na vulva, a gente vai ter algumas lesões mais características, tá? E eu acho que eu abri o material errado. Tem esse material aqui, não está mais Deixa eu ver se está aqui. No Hobbes, não. Tá, foi aposentado aí do Hobbes. Uhum. Vou corrigir aqui. Oxe. Vamos lá. Cisto de Bartolin, vestibulite vulvar, liquesclerose simples, hidroadenoma papilar. Deixa eu ver uma dúvida aqui, sim. Acho estranho aqui, porque eu tinha alterado esse material. Não é porque o dano não está aparecendo para mim. Então, cisto de Bartolin, a vestibulite vulvar, o líquen escleroso crônico, hidroadenoma papilar, e o condiloma culminado e o carcinoma, né, neoplasia de células epiteliais vulvares. Cisto de Bartolin, maior parte de vocês, como médicos, clínicos, ginecologistas, vão ter ocasionalmente, né, nos seus consultórios, que atender uma moça jovem ou uma senhora jovem que vai se queixar de uma lesão, de um nódulo na região da abertura, né, da vagina, na região vulvar, ali localizado nos grandes e pequenos lábios, e vai dizer que é extremamente doloroso, né? Vai chegar para você e dizer que não aguenta mais de dor, que começou essa evolução há alguns dias, 3, 4, 5 dias, e que agora se tornou totalmente insuportável. E aí, quando vocês forem, obviamente, se forem médicos homens, vão chamar um assistente, uma técnica de enfermagem, recepcionista, para não ficar sozinho no consultório fazendo exame ginecológico numa mulher, né, para evitar problemas jurídicos futuros. Vão chamar a sua recepcionista lá, dona fulana, venha cá que eu vou examinar essa moça. E aí vocês vão se deparar, né, quando ela ficar em posição ginecológica, com a lesão geralmente nodular, essa lesão com sinais flogísticos, né? Ou seja, dor, calor e rubor local, e muitas vezes com as características que a gente chama de lesão flutuante,
que é aquela lesão amolecida, cística, que você, quando palpa, você nota que ali, na verdade, não é uma lesão nodular, não é dura. Ela tem ali um material pastoso, um material líquido no interior. Então, o cisto de Bartolini é uma glândula, né, presente aí nessa região do ósteo da vulvar, que ocasionalmente, né, pode sofrer obstrução desse seu ducto de drenagem, e aí com a entrada de uma bactéria, né, comum na superfície da pele, pode formar uma adenite, né, um abscesso. Da mesma forma que a gente tem a formação de abscessos cutâneos. É uma lesão relativamente comum, como eu disse para vocês vão tratar isso aí ambulatorialmente, mesmo no consultório clínico, e a apresentação vai ser com todos esses sinais flogísticos, e aí a paciente vai se queixar de muita dor e desconforto local. Eu já tive a oportunidade de drenar uma vez um abscesso, que a paciente ficava praticamente 3, 4, 5 dias peregrinando por serviço de pronto atendimento, e geralmente a gente não tem uma sala de drenagem de abscesso, né, nos pronto atendimentos. Geralmente são feitos a nível ambulatorial nos postos, né? Mas essa paciente ela estava realmente chegando à exaustão de uma dor tão intensa por esse abscesso, né, formado a essa coleção líquida não drenar. Quando a gente fez a drenagem desse abscesso, essa paciente ela teve uma sensação praticamente orgástica, assim, ela teve um relaxamento, entrou em sonolência, assim, ela deu uma descansada, que a gente notava que essa paciente ela estava em sofrimento ali há muitos dias. E aí saiu uma grande quantidade de substância pastosa, esverdeada, com um mau cheiro intenso, né, caracterizando muitas vezes bactérias altamente patogênicas, né, presentes ali naquela lesão. Uma coisa importante de se dizer, a bartolinite, né, ela é tratada com drenagem cirúrgica, né, onde você faz uma incisão. Geralmente, a anestesia você tenta fazer de forma mais superficial, porque a gente sabe que a lidocaína, ela quando reage com tecido inflamado, ela perde uma molécula, se não me engano, de hidrogênio, e ela se torna ineficaz, se torna inerte. Então, a maioria das drenagens de abscessos são mesmo dolorosos, porque eles não pegam anestesia, né, por causa do tecido inflamado. Mas muitas vezes, se você optar por usar uma agulhazinha de insulina e conseguir fazer o mais intradérmico possível, você pode dar um efeito analgésico na tua paciente. O procedimento de drenagem, né, tratamento do abscesso, de uma lesão aguda, é você fazer um pertuito, né, cutâneo, e aí deixar uma abertura, um chamado drenozinho de Perrose, que na verdade é uma borrachinha, né, uma borracha de látex, estéril, né, esterilizada, que aí você deixa ali naquele orifício de drenagem, para evitar que logo após o teu procedimento ele feche. E aí você orienta a paciente a ficar com aquele dreno ali por 2, 3 dias, deixando sair todo o material que está ali dentro daquele abscesso, e aí ela retira ou ele vai cair por si só, e aí a paciente vai ter uma recuperação melhor. O grande problema, muitas vezes, do abscesso é que, além da inflamação e da formação da própria coleção líquida, né, piopurulenta ali, desculpa, piopurulenta é uma redundância, né? Piosanguinolenta, ele muitas vezes impede a chegada do antibiótico com eficácia adequada. Então, a drenagem é necessária para a gente conseguir sanar esse processo aí de inflamação com infecção. Isso para as lesões agudas, né? As lesões, digamos assim, não agudas, depois que você trata, né? Depois que você esfriou o processo, a gente vai optar por fazer o tratamento definitivo, que é a retirada, né, dessa glândula de Bartolin, visto que muitas vezes essas pacientes vão ter essas adenites, essas formações de abscesso de repetição, e aí você vai ou retirar essa glândula, né, ou fazer a chamada marsupialização, que nada menos é do que você
abrir uma parte dessa parede, formando ali uma bolsinha com abertura ampla, que ele não consiga mais fechar, né, cicatrizar, que é a característica dos marsupiais, né, que são os cangurus aí, e o ornitorrinco, né, que eles têm uma bolsa, né, o gambá também, o timbu, né, eles têm uma bolsa que carrega os filhotes. Então, a marsuapilitação é esse processo que você faz de abertura desse cisto com um ósteo bem largo que ele não consegue cicatrizar, não consegue fechar. A vestibulite vulvar é a inflamação, né, dessas glândulas vestibulares, ou seja, o vestíbulo vaginal, né, a entrada da vagina, podem gerar dor crônica, inflamação crônica dessa mucosa e das glândulas. A causa desconhecida e geralmente ela é acompanhada de uma infecção precedente dessa região. A retirada cirúrgica, né, a remoção cirúrgica desse tecido, geralmente leva à cura. Me desculpem se esse material tiver defasado, porque eu acho que esse material não, essa patologia ela não está nesse Robbins mais novo. Eu me lembro que eu editei esse Eu não material. achei ele aqui não, professor. Não tá. Eu editei esse material, não sei se está no meu outro computador ou se está escondido em algum canto aqui desse meu computador. Eu, inclusive, botei essa versão tá como Trato Genital Feminino 1 2020, né? Que foi feito foi editado no ano passado, mas não encontrei. Depois a gente vai à tarde eu dou uma consertada aí quando eu achar esse material e a gente dá uma revisada no que é mais importante, tá? O líquen escleroso atrófico, a vulvite atrófica crônica, né? A patologia onde você tem atrofia do telirevestimento com a ocorrência de fibrose e cicatrização. A pele da vulva, né? Essa epiderme vulvar, ela se torna cinza pálida, enrugada, semelhante a um aspecto em pergaminho. Como alterações histológicas, a gente tem o adelgaçamento da epiderme, né? O desaparecimento das cristas interpapilares, degeneração hidrópica da camada basal, você vê lesão em células basais, né, com apoptose, com balonização dessas células, constituição. A gente tem esse processo de fibrose, ele é traduzido por uma banda, né, de tecido fibroso, uma linha de tecido fibroso, uma placa de tecido fibroso na região da derme superficial. E a gente encontra também um infiltrado linfocítico, né, monoclonal em faixa. São as características da vulvite ou líquen escleroso. No livro de vocês, esse termo já foi consertado, né? A gente tem a hiperplasia de células escamosas, antigamente chamado de líquen simples crônico. É uma condição geralmente associada àquelas lesões vulvovaginais associadas a grande atrito, né? O prurido, a coceira nessa região vulvar. Muitas pacientes que têm vários episódios de candidíase, né? Ao longo dos anos, ou de outros tipos, né? De parasitas ou de infecções que fazem com que elas escarifiquem, né? Cocem muito, né? Nessa região vulvar, elas podem desenvolver essa hiperplasia das células escamosas, que é o aumento do número de camadas de células escamosas, traduzido histologicamente pela acantose e hiperceratose. Quem lembra o que é a acantose? Lá quando a gente estudou a patologia geral. A acantose é quando você tem a projeção dessas cristas papilares, né? Quando você tem um aumento dessas cristas papilares, uma projeção para dentro do estroma. E a hiperceratose é quando você apresenta um aumento naquela camada superficial, né, de células queratinizadas, né, de escamas córneas. Então, a acantose com a hiperceratose justamente são esses dois achados que a gente tem na histologia.
como ele aparece com um processo de hiperqueratinização, que por vezes pode ser comum nos carcinomas epidermoides, né, no carcinoma de células escamosas, principalmente na variante carcinoma de células escamosas verrucoso, né, que é muito semelhante a verrugas, a gente pode ter a presença de acantose com hiperqueratose. Então, a biópsia ela fica sempre indicada nesses casos para você fazer o diagnóstico diferencial com o carcinoma epidermoide, bem como também avaliar a presença de atipias, né, em células escamosas. Você vai fazer o diagnóstico diferencial do carcinoma epidermoide, ou seja, uma lesão já infiltrativa, como também vai fazer o diagnóstico diferencial das lesões in situ, ou seja, aquelas lesões que têm atipias escamosas dentro da espessura desse epitélio escamoso. As lesões chamadas lesões in situ. Do mesmo jeito que a gente classifica aquelas lesões como NIC, né, neoplasia intraepitelial cervical, 1, 2 e 3, ou baixo grau e alto grau, as lesões vulvares ou as lesões vaginais também possuem essa classificação. A vulva, ela possui a NIV, neoplasia intraepitelial vulvar, né, que pode ser de baixo grau ou de alto grau, e a vagina vai ter a NIVA, né, que é lesão intraepitelial vaginal, que pode também ser de baixo grau e alto grau. Uma lesão relativamente comum, né, uma lesão benigna, relativamente comum, né, sendo classificada como a lesão nodular benigna mais comum da vulva, é o hidroadenoma papilífero. Em algumas literaturas você pode ter até o nome de hidroadenoma papilar da vulva. É um tipo de lesão nodular onde você tem um emaranhado de células glandulares que tem íntima relação, íntima semelhança, tanto histologicamente, né, com glândulas mamárias, né, com tecido mamário, quanto também na histogênese dessas lesões, tendo inclusive marcadores imunohistoquímicos positivos para estrógeno e progesterona, como a gente tem na mama, né, nos marcadores da mama. O aspecto dela é uma lesão que se assemelha ao papiloma intraductal da mama, né, onde você tem uma proliferação arboriforme dentro de um ducto dilatado. Então, o aspecto é esse, você tem como se fosse uma área de expansão, né, da região do estroma circunvizinho, e ali você tem uma proliferação praticamente arboriforme, né, de epitélio glandular benigno. Quando ele é bem circunscrito, porém, pela questão da pressão mecânica, né, sobre a epiderme, sobre o epitélio de superfície, gerando muitas vezes um certo grau de isquemia, ele pode ulcerar. E aí, quando essas lesões têm superfície ulcerada, a gente tem que ter cuidado para não se tratar de um carcinoma, né, um adenocarcinoma da vulva ou um carcinoma escamoso da vulva. As suas características histológicas, né, são ductos tubulares revestidos com uma camada única ou dupla, né, dessas células colunares ciliadas, e tem a característica, muitas vezes, de decapitação do seu epitélio de superfície. O condiloma acuminado, esse aí vocês vão ouvir falar sempre, né? O HPV vocês vão ouvir falar demais quando a gente falar em trato genital feminino, em trato genital masculino. Quando ele acomete um epitélio que é mais, digamos assim, resistente, né? Um epitélio como de superfície com revestimento com queratinização, ele vai dar um aspecto de proliferação verrucosa. Então, são tumores benignos, né, verrucosos, de transmissão por contato sexual.
Ele pode se apresentar como lesão única ou como múltiplas lesões, sendo essas múltiplas lesões podendo ter a coalescência, ou seja, se juntarem para formar um grande grupo, uma grande lesão única. Na histologia, o aspecto histológico é essa proliferação arborescente de epitélio escamoso, né? Eles se projetam para cima, como se fosse um crescimento, né, de células escamosas, e que se apoia num estroma fibroso. Diferente do pólipo fibroepitelial de pele, onde você tem o revestimento escamoso apresentando o aspecto histológico habitual, e, na verdade, quem se projeta é esse estroma vascular, né, fibroconjuntivo vascular, onde você tem um vaso sanguíneo fazendo aqui a irrigação daquele fibroma mole, ou fibroma de carne, como a gente chama, né, ou vulgarmente, a gente tem essa proliferação sendo principalmente representada por hiperplasia escamosa, né? Você tem uma proliferação exagerada de células escamosas, e a característica para diferenciar dos papilomas habituais ou papilomas que você pode ter por causa de atrito ou outros tipos de lesão, ele vai estar presente ali, a chamada atipia coilocítica, ou seja, essas células escamosas, apesar de você não ter as características tão evidentes como a gente tem nas células do colo uterino, da formação do coilócito, você vai ter um halo perinuclear e você vai ter um núcleo aumentado, geralmente hipercromático e com irregularidade, que é a característica do coilócito, né? Uma atipia citopática viral coilocítica. Os subtipos que estão relacionados com a formação do condiloma acuminado geralmente são os 6 e 11, são subtipos de menor poder oncogênico. Como a gente falou para vocês, a neoplasia intraepitelial vulvar, né, abreviado como NIV, e o carcinoma epidermoide também são lesões vulvares, dessa vez já com atipia, né, franca atipia, geralmente associados à presença anterior ou à infecção anterior pelo papilomavírus humano. Aí o papilomavírus humano também está relacionado, muitas vezes, com o surgimento dessas lesões escamosas, mas não quase exclusivamente, como lá no colo uterino. Geralmente se apresenta em pacientes com idades mais avançadas, a partir dos 60 anos. E, nesse caso, se você fizer a hibridização desse tecido, os subtipos relacionados com a carcinogênese são os subtipos 16 e 18, né, que são os subtipos mais oncogênicos. Quando não associados ao HPV, muitas vezes a gente tem ele associado com a hiperplasia de células escamosas, né, ou líquen escleroso, como lesões precedentes, né, ou lesões anteriores ao carcinoma epidermoide. Na vagina, a gente tem, principalmente, além, obviamente, de efeito citopático, né, pelo HPV, a gente pode ter as neoplasias intraepiteliais vaginais, aí está faltando um A, né, NIVA, e o carcinoma de células escamosas da vagina. São as lesões mais comuns. O adenocarcinoma vaginal é a lesão mais rara, e o rabdomiosarcoma embrionário ainda assim mais rara do que as anteriores. A neoplasia intraepitelial e o carcinoma de células escamosas da vagina, assim como o vulvar, é um carcinoma incomum. Geralmente, a lesão vaginal ela é uma lesão de colo uterino que atinge aquele terço proximal, né, o terço superior da vagina, ou uma lesão vulvar, né, que atinge o terço distal da vagina, e não primário da própria vagina. Como sintoma, a gente pode ter leucorreia, né? Leucorreia é o corrimento
brancacento, né, da secreção vaginal, quando anteriormente, por sua relação anatômica, pode formar uma fístula, ou seja, um pertuito de continuidade entre a vagina e a bexiga. Quando localizado posteriormente, né, por sua relação anatômica, pode fazer uma fístula, né, um pertuito de continuidade com o reto, muitas vezes gerando uma sintomatologia extremamente desagradável, que é a perda de urina pela vagina, ou até mesmo pior, a perda de fezes, né, quando essas fístulas são relacionadas com o reto, eliminada pela vagina. Geralmente elas se apresentam, né, como um espessamento dessa mucosa posterior da porção superior da vagina. Por que essas lesões elas são mais comuns nessa mucosa posterior e superior da vagina? Quem é que tenta ali dar uma luz aí para a gente? Você poderia repetir a pergunta, por favor? Por que dessa localização, né, mais comum das lesões vaginais na porção superior, superposterior da vagina? Ou seja, aquela porção lá próximo, né, posterior ao colo uterino. Essa porção proximal da Eu vagina. imagino que seria por conta do atrito, né? Ou Muito bem colocado, Matheus. É porque justamente essa região que recebe geralmente o atrito da glande, né, durante a penetração, durante o ato sexual. Então, são essas regiões que geralmente estão mais expostas, né, ao fator infeccioso, né, além do atrito, né, que vai favorecer, facilitar a infecção do vírus, ele está intimamente relacionada com o local onde a glande atinge a, a vagina. Então, isso aí é uma questão só de anatomia, tá? Os adenocarcinomas vaginais são raros, geralmente tem relação com o uso desta medicação antiabortiva, né? O dietil-estilbestrol nas mães durante a gestação. Então, as mães que usam essa medicação como antiabortivo tinham tendência a ter crianças, né, com a maior predisposição desculpe, tem a tendência a ter o adenocarcinoma vaginal. Esse, no caso, a apresentação é na parede anterior da vagina, né, e não na posterior, a apresentação mais comum, uma incidência aí entre os 15 e 20 anos, e a apresentação macroscópica são focos granulares, né, avermelhados, representados pela neovascularização, né, neomicrovascularização, em contraste com a mucosa, né, vaginal, róseo, pálida e opaca habitual. Professor, esse aí tem alguma explicação em razão do lugar ser diferenciado? Não, só a sensibilidade dessas células que têm mais predisposição. Só a epidemiologia mesmo, as características genéticas da população de células dessa região. Não tem uma explicação relacionada com nenhum fator epidemiológico conhecido, não. O rabdomiossarcoma, né? Sarcoma, quando a gente fala em sarcoma, a gente não está falando em tecido de revestimento, a gente está falando em mesoderme, né? Está falando em ectoderme. Geralmente são lesões mais agressivas, né? E o sarcoma botrioide, né? O nome botrioide se refere ao aspecto semelhante a cachos de uva. Elas aparecem em bebês, em crianças, geralmente menores de 5 anos. As células derivam dos rabdomioblastos embrionários, ou seja, células que formam a musculatura esquelética embrionária e se apresentam como massas volumosas, polipoides, né, que preenchem a vagina e pode se projetar para fora da vagina dessas crianças.
A célula tem um aspecto de raquete de tênis, né, com núcleos ovais e um prolongamento, né, citoplasmático. E muitas vezes o tratamento pode ser postergado, né, pode ser negligenciado quando essas lesões são confundidas com pólipos epiteliais. No colo uterino, aí passando para o colo uterino, a gente tem como importância até mínima as duas primeiras lesões. A cervicite aguda e crônica, ela geralmente é presente em praticamente todas as mulheres. É difícil, na citologia cervivaginal, a gente ainda bota dentro do limite da normalidade. Nas peças histológicas, geralmente pelos aspectos até do pH vaginal, ou até mesmo pela questão do atrito da relação sexual, ou até mesmo pela flora bacteriana presente no muco vaginal, existe algum grau de cervicite, existe algum grau de infecção, de inflamação crônica nessa mucosa. Obviamente, a inflamação aguda, né, a cervicite crônica agudizada, a maior parte das vezes está associada a algum fator específico, seja uma bactéria, seja seja o vírus, ou seja um fungo, né, como o Cândida que a gente viu anteriormente. Mas, assim, praticamente todos os laudos que a gente dá, ou todos os cortes histológicos que a gente observa de pacientes que fizeram a citologia cervivaginal, ou biópsia de colo uterino, ou até mesmo esterectomia por outros motivos, como mioma, a gente tem aí um grau de cervicite mínimo. Os pólipos endocervicais, da mesma forma que os pólipos gástricos, né, que a gente viu aí, são projeções da mucosa endocervical, ou seja, da mucosa glandular, na maior parte das vezes sem qualquer significado clínico, e na maioria das vezes são achados ocasionais, né, de pequenas massas que se projetam para o orifício cervical externo, né, se projetam como pequenas lesões para o orifício cervical externo. São achados muitas vezes ocasionais, que onde é realizado a exéresis, né, para fazer diagnóstico diferencial com lesões neoplásicas da endocele. A NIC, né, a chamada lesão neoplasia intraepitelial cervical, e o carcinoma de células escamosas como tendo aí uma importância bem mais representativa para o nosso estudo do colo uterino. Aqui uma representação do que a gente viu naquela outra imagem na aula de citologia cervivaginal, onde a gente tem a primeira imagem como dentro do limite da normalidade, e aí você tem a infecção, né, pelo papilomas vírus humano, e aí começa a aparecer atipias nessas células, né, atipias leves nas células mais profundas, no terço inferior do epitélio, caracterizando assim a neoplasia intraepitelial cervical de grau 1, e aqui agrupado, né, como a gente falou, junto ao simples efeito citopático viral, com lesões intraepitelial de baixo grau, low grade squamous intraepithelial lesions. Então, lesões intraepiteliais de baixo grau ou LCIL. Aqui a gente até tem a citação aqui do Papa Nicolau teste, que são achados nos exames de Papa Nicolau. Quando essa atipia ela se torna moderada, e aí ela começa a mostrar-se em células do terço médio, a gente já considera como a neoplasia intraepitelial de grau 2. No livro de vocês, traz aqui essa nomenclatura, viu? CIN, CIN, 1, 2 e 3. Quando essa atipia ela se torna acentuada e acomete toda a
acomete toda a espessura do epitélio, a gente tem a chamada NIC3, ou lesão intraepitelial escamosa de alto grau, ou até mesmo a gente pode chamar isso aqui já de carcinoma in situ. Quando existe a invasão do estroma, né? As células neoplásicas vencem essa barreira da camada basal, a gente tem um carcinoma propriamente dito, carcinoma epidermoide, carcinoma de células escamosas. E agora vamos voltar para os nossos casos clínicos. Eu acho que aqui a gente já tem condições de volta. Quem arrisca aí, nosso diagnóstico aí do caso 1. Seria o cisto de Bartolini, prof? Nesse caso? Não. Mas foi um bom palpite. Lembrando que o cisto de Bartolini é uma lesão cística. Essa aqui a gente tinha uma lesão, apesar da característica macroscópica, a gente não tem uma lesão cística, a gente tem uma lesão nodular. Isso aqui é o hidroadenoma papilífero. Tá? Isso aqui é um aspecto, o mesmo aspecto do papiloma intraductal da mama. Esse aspecto mais escurecido e essas duplas camadas de células, esse aspecto foliáceo, arborescente, ele favorece, né, ou tem a mesma característica do papiloma intraductal. Então, essa aqui é a lesão benigna, nodular, mais comum da vulva. É o hidroadenoma papilífero, ou hidroadenoma papilar, né, como o livro traz hoje em dia. Segundo, lesão hipocrômica. Vou chutar, Professor, gente. eu acho que é o esclerose, Acho que é o esclerose também. principalmente pelas características da histologia. Excelente, Giovana, excelente, Yasmin. É justamente aquilo que a gente falou. Às A vezes gente das criptas, né, que você falou também. atrofia, né? Atrofia do epitélio de revestimento. Você tem essa banda fibrosa, né? Na derme superficial. E a gente tem aquele infiltrado inflamatório crônico linfocítico em faixa. Então, esse caso daí, a gente tinha praticamente todas essas características, né? Então, é o Lincoln escleroso. Professor, e o condiloma? Ali não, porque ele também é uma lesão, né, o condiloma? Condiloma. O condiloma, ele faz uma projeção. Você sempre vai ter aquele pólipo verrucoso, com aquela característica de como se fosse uma verruguinha, né? Com aquela superfície toda áspera, acinzentada, formando aquele aspecto arborescente. Quando você observa o corte histológico, você vai ter tanto aquela hiperplasia, né? Formando esse aspecto de projeção para cima da mucosa ou do epitélio circunjacente, como você vai ter também as atipias coilocíticas, os coilócitos, aquelas células que a gente falou no HPV. Então, apesar de ser mais sutil no epitélio de revestimento, ele está lá presente também. Tá? Nós vamos ter ilustrações depois
de lesões por HPV, onde a gente vai identificar essas características melhor. A gente tem muito HPV, desculpe, papiloma escamoso, principalmente que a gente recebe da urologia, o pessoal da urologia, né? Lesões penianas. Na mulher, a gente recebe mais lesões do colo uterino. São menos comuns, né? As lesões vulvares pelo HPV. E são muito comuns as lesões penianas pelo HPV. Vamos lá. Na citologia oncótica, a gente tinha a ideia, né? Que nos foi enviado aqui uma lesão de alto grau. Mas vocês mesmos, inclusive eu acho que foi o Matheus que citou, pelas características histológicas, né, aqui apresentadas, a gente tem uma representação de que tipo de lesão aí? Só acredito que seria de baixo grau. Excelente, Matheus. A gente não tem aqui características que falem favoravelmente a uma lesão de alto grau, tá? A gente tem uma mitose alta, que a gente identificou, né, fora da camada basal, mas ainda assim no terço inferior. Nós temos atipias de baixo grau, nós temos atipias relativamente sutis aqui, inclusive com um efeito citopático até bem inaparente. A gente tem um efeito citopático aqui bem evidente. E a gente tem, principalmente como característica, a gente tem a polarização, né? Você nota que esse epitélio ele sofre um amadurecimento, onde você tem as células basais que vão mostrando aqui a formação, né, de células escamosas ainda com núcleos presentes aqui, inclusive esses halos perinucleares que tem aqui são halos de glicogênio, né? Você nota que são halos regulares, né, com núcleos regulares, e na superfície você tem uma discreta paraqueratose, caracterizando aí uma lesão de baixo grau. Aqui, para vocês observarem, isso aqui é o que a gente chama artefato de ação térmica. Tá? Uma margenzinha do fragmento, ela está toda queimada. A gente pode ter o artefato de ação térmica, como também o artefato de preensão. Quando o cara pegou esse fragmento, ele não teve o cuidado de tracionar sem fechar a pinça toda. E aí, quando ele fechou a pinça toda, ele mastiga o tecido e sobrepõe as células, muitas vezes fazendo parecer uma lesão de um grau maior do que é. Tá? Nessa extremidade aqui, a gente vê esse artefato de preensão, onde você tem pseudoestratificação, você tem núcleos, aqueles núcleos espremidos aqui, formando núcleos em charuto, né? Núcleos alongados. Então, isso aí muitas vezes são artefatos de preensão ou de ação térmica, que prejudicam a nossa análise lá das margens, tá? E esse daqui, esse quase 4. Vou passar de novo. Professor, eu não lembro das características histológicas nem nada, mas se for realmente o NIC3, poderia ser o carcinoma in situ? Uhum. Vamos lá ver essas características aqui, né? A gente recebeu esse material, ele tem uma mitosezinha aqui que fugiu, né, da área mais basal, tá? Essa mitosezinha aqui. Então, aqui a gente já teria pelo menos uma NIC1, né? Essa margem, eu passei demais. Essa margem aqui, você observa que a lesão que ela tem aqui, ela compreende essa margem, né? Porque você nota que essa discreta perda de estratificação, você vê como as células da base, elas são muito parecidas aqui com as células que estão aqui no terço médio, tá vendo? Ele não tem aquela estratificação, aquela maturação do epitélio. Então, ela parece muito com a do terço médio. Isso aqui, você quer o exemplo? Tem ali na... Ó, tem um
Tem um que é parecido com remédio de enxaqueca. Entra ali, é um nome novo. Mitrux, sei lá, um nome novo aí. Então, isso aqui, que está longe da margem, tem a mesma representação. Então, aqui a gente pode dizer tranquilamente que tem margem comprometida, mas tem toragésica também, viu? Aqui, apesar de parecer uma microinvasão, a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente aproxima, a gente vê que a gente não tem atipia, tá? Praticamente você não tem filtrado inflamatório, que acompanha geralmente essas áreas de microinvasão. Aqui é um artefato da inclusão da peça. O corte histológico mostrou aqui, provavelmente, uma lingueta da dobra do epitélio que estava presente em outra área. Tá? Como eu falei para vocês, a gente tem sempre uma cervicitezinha crônica leve, tá vendo? A gente tem um infiltrado inflamatório discreto aqui, com linfócitos. E o que nos fala aqui a favor de uma lesão de alto grau é a presença de mitoses altas, tá? A perda, né, da polarização, a perda de maturação, apesar da gente não ter aquela característica bem marcante do ANIC3, aqui a gente pode afirmar que como é que chama? A conduta foi correta da conização, porque ela se enquadraria como uma NIC2, por essa mitose aqui já alta, isso já no terço superior. Mas, como você observa, a gente tem um certo grau de maturação ainda presente. Então, aqui eu classificaria como uma NIC2 com margens comprometidas. Ou seja, apesar de ser uma lesão menor do que o carcinoma in situ, do que a NIC3, ainda assim é uma lesão de alto grau, será necessário um acompanhamento mais rigoroso, né, com um tempo menor, ou, se ele quiser mais segurança, optar pela esterectomia, tendo em vista que é um paciente de 50 anos, com prole definida, né, mesmo que não queira mais, ela não vai ter mais filhos, ou pela ampliação da cicatriz lá presente no fundo de saco, né, depois que ele, desculpe, fundo de saco não, que ele não tirou útero ainda, ou por uma ampliação lá do corte, né, da estrutura lá que ele fez, a retirada dessa lesão. Então, é mais ou menos isso que a gente tem aí como nossa primeira aula sobre histologia e patologia do colo uterino. Desejam perguntar, opinar, comentar, criticar ou alguma coisa a mais? As notas de vocês já estão corrigidas. Hoje, elas estarão à noite. Vocês já acordarão com as suas notas lá, belíssimas, não sei no portal do aluno, mas já estarão com suas notinhas aí, pelo menos enviadas para o seu e-mail, a correção da prova. Tranquilo? Tranquilo. Até às 4h da tarde, se Deus quiser. Abraço. Até. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, professor. Tchau, prof.